Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos para mais uma das lições CPAD. Nós estamos estudando a revista O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo e hoje nós falaremos a respeito da lição de número 3, que está fantástica, você não pode perder. Mas antes de começarmos, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho, deixa seu like, comenta, é muito importante o seu comentário para nós e também compartilha com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo ensino da palavra de Deus. Vamos para essa lição? O título Divisões na Igreja. Relembrando, nós estamos estudando a primeira carta aos Coríntios. E tem sido um momento muito precioso para nós, e eu também creio que está sendo um momento muito rico para a sua vida, para a sala que você faz parte da escola bíblica dominical. O texto do dia se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 13, que diz assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? A síntese dessa revista nos traz dizendo: as divisões e partidarismo demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Então, relembrando a primeira e a segunda aula, nós temos o contexto histórico, o contexto cultural, a saudação de Paulo a esta igreja que está em Corinto. Paulo passou 18 meses pregando nesta cidade. Paulo passou 1 ano e meio pregando nas sinagogas, nas praças, nos lugares de debate da filosofia helenista. Paulo introduziu o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento, nesse período que Paulo está pregando o evangelho, pregando as boas novas, pessoas começam a se converter. Lembra, Paulo não foi com ideia de começar a expor a sua sabedoria, o seu conhecimento, não. Paulo próprio vai dizer na sua carta que ele foi com o poder de Deus anunciar-lhes o evangelho de Jesus Cristo. E isso é importante. Isso é o ponto principal dessa pregação. É uma pregação com poder de Deus. Não é uma pregação que você apenas estuda, que você tem conhecimento, mas você não tem o poder do Espírito Santo para convencer aqueles que te ouvem. Então Paulo, pregando este evangelho, pessoas se convertendo, começa a nascer a igreja de Corinto, aonde Paulo vai dar as primeiras instruções. Só que vale a pena ressaltar que os crentes de Corinto eram novos convertidos e eles estavam numa cidade totalmente depravada. Lembra, a nomenclatura usada, corintianizar-se, era uma nomenclatura que também era usada para se referir à depravação, a práticas ilícitas, a coisas ruins. Então você chamar alguém daquela cidade, habitante de Corinto, era a mesma coisa de você estar ofendendo, dizendo que ele era depravado sexualmente, que ele praticava coisas ilícitas. Então perceba que até mesmo a expressão corintianizar-se era algo ruim, do tanto que essa cidade de Corinto vivia nessas práticas, como a gente vimos na primeira aula, na segunda aula, prática da prostituição, prática da homossexualidade, prática da idolatria. E no meio disso tudo, Paulo escreve esta carta aos Coríntios, quando já está lá na cidade de Efésios, ou Éfeso, e Paulo, ele vai escrever a ponto de tentar solucionar alguns problemas, alguns conflitos nessa igreja. E é aí que nós podemos comparar a igreja de Corinto com a igreja dos dias atuais. E nós vamos achar muitos conflitos que a igreja de Corinto estava passando naquela época, também na igreja contemporânea. Então vamos lá no slide do primeiro tópico dessa revista, que fala sobre as dissensões e seus prejuízos para a igreja. Se você tiver com a Bíblia aberta ou com a revista, a partir do versículo de número 10 do primeiro capítulo da primeira carta
carta aos Coríntios, o apóstolo vai escrever a respeito do assunto que o mais preocupava naquele momento, que era justamente a divisão que havia no meio daquela igreja. Então, entre tantos conflitos que Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, tentando resolver e aconselhar, exortar aqueles crentes, Paulo tem um assunto que preocupava ele por demais, que era justamente a divisão que havia no meio da igreja. Deixa eu trazer uma frase para você, que o Senhor Jesus colocou no meu coração, enquanto eu estava lendo essa revista. A igreja é formada de gente imperfeita. Você concorda com isso? Que a igreja é formada de gente imperfeita, se aperfeiçoando através do poder do único que é perfeito, Cristo Jesus. Só que o fato de sermos imperfeitos, de sermos falhos, não nos dá o direito de sairmos errando de modo ingênuo. Não, mas por sermos parte da igreja, do corpo de Cristo, devemos procurar parecer cada dia mais com o próprio Jesus Cristo, com o próprio cabeça da igreja. Então Paulo escreve esta carta com o propósito de exortar os crentes, de exortar aqueles que estavam na cidade de Corinto e que haviam confessado o evangelho e não estava tendo algumas atitudes adequadas como igreja, como crentes, como parte do corpo de Cristo. E olha que interessante, Paulo sofria, Paulo preocupava-se com o corpo de Cristo, Paulo preocupava-se com os crentes em Corinto. Eu disse, eles eram novos convertidos, e a tarefa de você discipular um novo convertido não é fácil. Imagina então eles vivendo numa sociedade tão depravada. Imagino eles vivendo numa sociedade como também a sociedade brasileira, por que não dizer assim? Uma sociedade depravada, que vive no meio de tantas coisas ilícitas. E Paulo se preocupava a ponto de sofrer. Olha que interessante, Paulo, quando está escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, ele fala que o sofrimento dele é tanto que ele está sentindo dores de parto. É como, não somente como, mas esse é o fato, que ele está gerando aqueles crentes para o Senhor Jesus Cristo. Todo pastor, ele gera crentes e ele sofre as dores de parto. Claro, é uma linguagem figurada, mas você compreende bem o tamanho desta dor. Quando a família de Cloe, no versículo 11, do primeiro capítulo, da primeira carta aos Coríntios, chega até Paulo, provavelmente, quando Paulo já estava em Éfeso, a família de Cloe chega até Paulo trazendo algumas informações. Imagina essa preocupação do apóstolo, que quando vê esta família, logo pergunta: como vai a igreja de Corinto? Vale ressaltar que a família de Cloe era uma família de respeito nessa cidade. Era uma família que era comprometida com o reino de Deus. Então, quando chega até o apóstolo Paulo, eu imagino que uma das primeiras coisas que o apóstolo vai perguntar seja: como está a igreja de Corinto? Como estão os crentes de Corinto? E de repente essa família traz algumas informações que talvez não eram aquelas informações que o apóstolo Paulo gostaria de receber, mas era a realidade. Perceba que esta família, os habitantes desta família de Cloe, eles não estão ali para fazer fofoca, para trazer intriga, por causa de inveja de forma alguma. Como eu disse, elas eram pessoas que traziam respeito naquela igreja, que eram comprometidas com o reino. Então o intuito de trazer essas informações até o apóstolo Paulo era o intuito de ajudar esta igreja, pois sabiam que o escrito de Paulo faria toda a diferença para os crentes que estavam naquela cidade. Por isso, Paulo, ouvindo as informações, ouvindo o que aquela igreja estava passando e se preocupando com todos os conflitos, mas principalmente com esse conflito da divisão que estava havendo no meio desta igreja, Paulo começa a trazer alguns aconselhamentos pastorais. E isso é lindo, porque Paulo fundou esta igreja e agora Paulo está cuidando dessa igreja. Eram crentes imaturos, precisavam de aconselhamento.
Olha que interessante. Os novos convertidos, ele às vezes escorrega por um lado, escorrega por outro, às vezes não é porque eles querem, mas porque falta um aconselhamento a eles. Então, quando nós estamos presenciando alguma falta de um novo convertido, nós não devemos apedrejá-los. Nós não devemos julgá-los no grupo de WhatsApp, nós devemos aconselhá-los. Eu achei muito bonito esses dias, um novo convertido chegou até mim e disse assim: Tiago, como faz para pregar? Eu olhei para ele e disse assim: a sua pergunta é muito ampla. E nós começamos a conversar. E eu comecei a dar alguns conselhos para ele. Por quê? Nesse período, quantas vezes ele chegou para mim com escritos no papel e dizia assim: Tiago, eu li esse capítulo, será que está certo o que eu interpretei? Eu lia o que ele escreveu e falava: olha, eu acho que aqui pode ser melhor, dessa forma pode ser do melhor jeito. Eu conversava, aconselhava, porque os novos convertidos precisam de conselhos. E nós que já estamos há alguns anos, não é que nós somos superiores, não é que nós somos acima deles de forma alguma. Nós estamos no mesmo nível, servos de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele não vai dizer: olha, por exemplo, ele começa escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, dizendo: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele não coloca o seu título na frente daquilo que ele é, crente, servo. E nós somos da mesma forma, nós não somos superiores, mas como a gente sabe um pouquinho mais por causa do tempo que nós já estamos na fé cristã, nós podemos aconselhar outras pessoas com muito zelo, muito cuidado. Por isso que eu sempre falo, a exortação ela deve ser feita não de forma agressiva, mas deve ser feita com amor, com firmeza, pois foi dessa forma que os nossos líderes nos discipularam. Eu trago que devemos valorizar os nossos pastores. Isso, porque são os nossos pastores que tiram os carrapatos da nossa lã. São os nossos pastores que cuidam da nossa alma, que tira a sujeira da lã da ovelha. Então devemos valorizar mais os nossos pastores do que valorizamos esses internautas, que nós muitas das vezes, youtubers, que nós não conhecemos a vida deles, nós não conhecemos a família, o caráter genuíno, mas do nosso pastor nós conhecemos, nós participamos dos ensinos do nosso pastor e nós devemos valorizar os nossos pastores. E nós precisamos resgatar o princípio da submissão, o princípio de respeitar as nossas autoridades eclesiásticas, respeitar os nossos líderes espirituais, os nossos pais espirituais. Atente-se a isso. Isso é um princípio de honra. Isso está na Bíblia Sagrada e deve ser exercido por nós. Nós agora vamos para o segundo tópico desta lição. Você pode estar acompanhando aqui no nosso slide. E o segundo tópico fala sobre o partidarismo na igreja. Eu até coloquei uma imagem bem ilustrativa do que estava acontecendo naqueles dias. A dissensão, a briga, a discussão que havia nessa igreja era justamente essa. Algumas pessoas se apresentavam dizendo: Padre Senhor, eu sou da igreja e eu sigo o apóstolo Paulo. Outro chegava e disse: paz o Senhor. Pois bem, eu sigo Apolo, pois eu gosto da forma persuasiva que ele nos prega e nos ensina. Aí o outro chegava e dizendo assim: dá licença, eu não sigo nem Apolo, nem Paulo, mas eu sigo a Pedro, porque eu gosto da forma que Pedro fala, da forma que Pedro expõe os ensinamentos. Aí chegava um grupo mais espiritual e falava: pois bem, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então estava havendo uma rachadura. Alguns estudiosos, alguns estudos, livros, chamam até de facções dentro da igreja. E não tinha nada a ver com a igreja primitiva. Vamos concordar com isso, porque a igreja primitiva, quando você lê lá em Atos, capítulo de número 2, versículo 42 a 47, fala que a igreja estava em unidade. Olha que coisa tremenda, um só pensamento, um só coração, um só propósito. Entende isso? É unidade.
Para que você chegue no céu, você precisa estar em unidade com o corpo de Cristo. Você precisa viver esta unidade. Quando Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor, ele vai dizer, a ceia também é um momento de unidade. Esperai uns pelos outros. Então você vê que em todo momento das Escrituras Sagradas, você vê a unidade, até mesmo na Trindade. Lembra do primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26? O texto diz, e disse Deus, façamos, no plural, o homem segundo a nossa semelhança, a nossa imagem. Então ele está trazendo também um aspecto de unidade no meio da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Evangelho é um evangelho de linguagem coletiva, de unidade e não individualista, e não algo que você pensa. Então perceba que não deve haver no corpo de Cristo divisões, dissensões, problemas como esse. Tiago, mas na nossa igreja contemporânea não existe isso não? O que você acha? Quando você olha para a igreja brasileira, você vê divisões, infelizmente, em algumas igrejas, até o dia de hoje, divisões de pele. Parece absurdo, mas muitos crentes ainda pensam dessa forma. Talvez você não conheça, mas quando você começa a andar por essas igrejas, você vê ainda alguma coisa, alguma faísca sobre isso, divisões de pele. Brancos, negros, não pode se assentar, isso existia demais antigamente. Hoje, graças a Deus, já está diminuindo, mas precisamos continuar combatendo, porque não existe diferença entre negro e branco, entre pessoas de pele diferente. Não, nós somos iguais. Nós somos iguais aos olhos de Cristo, nós somos iguais aos olhos de nosso Pai, aos olhos de Deus. Não deve haver no nosso meio divisões e de denominações. Hoje, e eu me permito usar essa expressão hoje de uma forma de descontração, mas nós não podemos dizer assim, dá licença, eu sou da Assembleia. Outro chega, dá licença, eu sou da Metodista. Outro chega, não, é porque eu sou da Quadrangular, e assim por diante. Existe uma divisão no corpo de Cristo, por acaso? Nós podemos ser de denominações diferentes, mas nós estamos unidos através de Cristo Jesus, através do corpo de Cristo, porque quando você chegar no céu, não vai ter aquele canto do céu para os assembleianos, nem para os metodistas, muito menos para o presbiteriano e assim por diante. Nós seremos um só povo e nós teremos um só Deus. O céu não é lugar de assembleiano nem de metodista, é lugar de convertido, é lugar de salvo. Então para desta briga, porque a minha igreja é melhor do que a igreja de fulano. Não, nós estamos no corpo de Cristo, e cá entre nós tem muita gente que faz parte da membrazia de uma denominação, mas não faz parte do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte essa declaração, não é mesmo? Mas é algo para nós refletirmos nesta aula. Não deve haver divisões de ideias. Tiago, como é que é esse negócio? Talvez isso não aconteça na sua igreja, né? Mas em muitas igrejas acontece. Divisões de ideias, não é porque eu sigo Armínio, não é porque eu sigo Calvínio, eu sou arminianista, eu sou calvinista, e os calvinistas não se dão com Armínio, e vira uma bagunça. Estão querendo encaixar Deus numa caixa. Eu sei que nós temos que ter a nossa linha de raciocínio dentro de uma teologia sistemática, enfim, tudo bem. Mas nós não devemos brigar por causa disso. Nós não devemos dividir o corpo de Cristo por causa disso. Nós não devemos nos tornar inimigos por causa disso. Eu ressalto. Nós respeitamos se você é calvinista, se você é arminianista. O que eu estou dizendo é que não pode haver brigas, dissensões, disputas, inimizades por causa de ideias. Você concorda comigo nisso? Não deve haver partidarismo humano. Não deve haver, porque eu gosto mais de ciclano e eu só vou no culto de ensino se ciclano estiver ensinando. É porque eu só vou na igreja se fulano pregar. Porque se for aquele lá, eu não vou não. Isso é partidarismo. É o povo de Corinto dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Era divisões que havia no meio daquela igreja.
Todo partidarismo, ele é prejudicial à saúde da igreja. Entenda isso. A panelinha dentro da igreja, ela é reprovada por Deus. Eu vou repetir isso. A panelinha que existe, o grupinho que é inimigo dos outros e que tenta fazer fofocas, isso não pode existir no meio da igreja. A igreja tem que ser um organismo de unidade e não de divisão. Tem até uma frase que eu acho que os pentecostais, eles vão entender melhor. Mas deixa eu dizer aqui, lembre-se, Deus não usa panela na obra, Ele usa vasos. Eu sei que é uma linguagem que mais os pentecostais vão entender, mas eu tenho certeza que você entendeu esse trocadilho que eu fiz aqui, tá? E nós vamos agora para o terceiro tópico, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. Você pode acompanhar no nosso slide, que o terceiro tópico vai falar sobre as divisões e seus perigos. E aqui eu gostaria que você tomasse a sua revista em suas mãos. Vou passar um slide, o próximo slide. Eu não sei se vai dar para você ver tão bem, talvez a letra fica muito pequena, eu não dei conta de colocar a letra maior, mas você vai acompanhar na sua revista, que no terceiro tópico, no ponto 2, vai dizer sobre os perigos de ser narcisista. E Paulo ele vai dizer assim, eu quero ler com você, que eu achei muito interessante, esse tópico 3, assim como 1, 2, mas esse tópico 3 me chamou a atenção. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Paulo faz um agradecimento, o autor dizendo da revista, Paulo faz um agradecimento que causa espanto e pode ser até mal interpretado. Ele dá graças a Deus, versículo 12, se você acompanhar, 14, 16, ele dá graças a Deus por ter batizado apenas algumas pessoas da igreja, Crispo, ex-chefe da sinagoga, Gaio e a casa de Estéfanas. Ele descreve o motivo do versículo 15, para que ninguém se vangloriasse por ter sido batizado por ele. Então o que ele está dizendo? Paulo está falando no versículo 14 a 16, se você ler o primeiro capítulo, você vai entender muito bem isso. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus, porque eu não batizei nenhum de vocês. Aí ele traz as exceções, ele diz para que nenhum de vocês vangloriasse por causa disso, tivesse motivo de falar que vocês são de Paulo. Olha que sabedoria, como Paulo entende que ele é servo e nós devemos entender isso. Aí Paulo continua dizendo, ou o autor da revista melhor, o apóstolo não tinha a preocupação de manter o controle sobre as pessoas que se convertiam por intermédio da sua pregação. Atualmente, olha esta ênfase que o autor vai colocar. Vivemos em uma sociedade narcisista, onde muitos buscam erroneamente a satisfação dos próprios desejos e consideram os outros como meros objetos. Pessoas que se acham superiores, que acham que estão no controle de outras pessoas. Paulo não tinha esse costume. Paulo não tinha essa atitude. Se você ver no slide próximo, ele vai continuar e ele vai dizer, mas Paulo seguia o modelo de Cristo. Líderes que estão me ouvindo, professores, crentes em Cristo Jesus, o nosso modelo deve ser sempre Jesus Cristo. Ele é o modelo da nossa vida para todos os aspectos. Falamos muito sobre isso na revista do primeiro trimestre, lembra? Pois então, Paulo e Cristo, ele amava as pessoas e não estava em busca de recompensas pessoais ou de reconhecimento do homem. O próprio Jesus Cristo fazia o que fazia para glorificar o nome do Pai. E nós devemos fazer não no intuito de nos mostrarmos aos outros, mas no intuito de glorificarmos o nome de Cristo. A Ele seja dada a glória, a Ele seja dada a honra, não somente hoje, mas para todos sempre. Eu sinto uma presença de Jesus falando isso para vocês. Eu não sei se você consegue sentir essa doce presença, mas eu nesse estúdio aqui, que está somente eu sinto a presença de Deus ao expor as Escrituras. E o tópico 3.3 vai dizer sobre o perigo de pregar o Evangelho por ostentação. Redobre a sua atenção, nós estamos na reta final desta lição, mas redobre a sua atenção aqui.
O autor vai escrever assim da revista: a sociedade de Corinto era influenciada pela cultura helenista, nós falamos sobre isso, uma cultura grega, que valorizava em excesso o conhecimento como forma de ostentação, ou seja, as pessoas chegavam nas praças, nas sinagogas, e começavam a expor o seu conhecimento. E expondo o seu conhecimento era um jeito deles se ostentarem, ou seja, mostrar, é porque eu tenho mais conhecimento que fulano, hein? Você viu que esse cano chegou aqui para debater comigo e não aguentou a pressão? Era isso que eles tinham, é o conhecimento como forma de ostentação. Mas a carta de Paulo evidencia que esse sentimento ainda estava presente entre os membros da igreja, que queria escolher um em detrimento de outrem. Aí ele diz, o controle obtido por meio do conhecimento era algo desejado por alguns, mas Paulo não confiava na sabedoria das palavras, mas na pregação do evangelho, que havia transformado melhor a sua vida, e era uma forma transformadora que movia a comunidade cristã. Então deixa eu pausar aqui e nós vamos para o último parágrafo dessa revista, mas deixa eu trazer algo interessante para você aqui. Tem muito pregador, muita gente que está se apoiando no seu conhecimento, que quando você ouve as pregações, ouve os ensinos, você até percebe, passou a madrugada inteira com os livros, passou o dia inteiro estudando, mas você não vê poder. Paulo disse, é bom estudar, estude. Olha, eu recomendo que você faça, se você der conta e for possível, que faça uma faculdade teológica, que ingresse nos estudos da teologia, que se aperfeiçoe em cursos profissionalizantes, seja na área teológica, eclesiológica, ou seja na área secular, estude. E quando você achar que estudou o suficiente, estude um pouco mais. Porém, dentro desta área de eclesiologia, de teologia, entenda que só o conhecimento não causa os efeitos dos frutos que o evangelho deve trazer. Por quê? Porque tem conhecimento demais, mas não tem poder nenhum. Existe um livro de Leonard Ravenhill que traz como título Por que tarda o pleno avivamento? É uma pergunta, se você nunca leu esse livro, eu trago ele para como uma outra leitura, quando você for ler, para que você leia. Mas ele diz assim, nós precisamos do poder do alto, nós precisamos pregar com unção, nós precisamos chegar no púlpito, nós precisamos chegar para os nossos alunos da escola dominical, nós precisamos ser crentes cheios de unção e poder de Deus, e não apenas conhecimento, devemos o conhecimento demais, mas precisamos também de colocar o nosso conhecimento na fornalha do poder do Espírito Santo. Avivamento é conhecimento pegando fogo. Avivamento é teologia pegando fogo. Oh, que coisa maravilhosa! Aí o autor vai dizer, e eu encerro aqui, nos dias atuais é comum ver pregadores confiando apenas em sua capacidade intelectual. É isso que eu estou falando para vocês. E desejando somente a promoção do seu nome, do seu ministério, do seu chamado. A pregação do evangelho não deve ter como objetivo projetar o pregador nem trazer benefícios próprios, mas exaltar a Jesus Cristo e a eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário. O beneficiado deve ser aquele que nele crê, pois o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O pregador do evangelho, ele é como um carteiro. Esses dias eu fui receber uma encomenda lá em casa, eu havia acabado de acordar, a encomenda chegou, eu fui sair para receber e eu disse, muito bom dia, e ele já me entregou a encomenda, eu já peguei e assinei, e entrei para dentro de casa, e de repente Jesus falou comigo, Tiago, o Espírito Santo falou comigo, Tiago, o pregador é como carteiro. Eu disse, mas como assim? Aí o Espírito Santo testificou no meu espírito, é assim. Você sabe qual foi o nome do carteiro? Eu disse, não sei. Você sabe como é que ele estava naquele dia? Eu falei, infelizmente eu não perguntei, estava com tanto sono que eu acordei e já logo fui atender a porta. Ele disse, pois é, você não sabe o nome dele, nem como ele estava, mas você recebeu o que ele havia te trago.
O importante não é que as pessoas reconheçam quem você é, que saibam o seu nome, mas que a encomenda, a mensagem seja entregue e o nome de Jesus Cristo seja glorificado. E eu trago aqui uma frase: pregadores que estão preocupados com o número de seguidores nas redes sociais e não com o poder de Deus, pregadores que estão buscando palmas e não almas. O apóstolo Paulo é um exemplo que o pregador deve buscar em primeiro lugar o poder de Deus. Buscar o conhecimento sim, mas revestir o conhecimento com o poder de Deus e cuidar bem das almas. Ganhe almas, mas também seja um discipulador. Se assim Deus te permitir, discipule pessoas. Tenha paciência com os novos convertidos. E lembre-se, o último versículo eu gostaria de ressaltar nesse slide com você. Olha que interessante. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que foi escrito ontem, irmãos. Parece que esse versículo foi escrito na tarde do dia de ontem. Olha o que ele diz: eu rogo-vos, porém, irmãos. Ele dizendo para a sua igreja, para a minha igreja, para a sua denominação, para a minha denominação, para a minha vida, para a sua vida. Eu rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, a unidade. Antes, sejais unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer. Tiago, qual deve ser o sentimento da igreja? Paulo escreveu sobre isso a carta aos Filipenses: que haja em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, de não ter brigas, mas ser servo uns dos outros. E assim nós terminamos a terceira lição dessa revista. Eu tenho certeza que você foi edificado tanto quanto eu, tanto quanto a minha vida. E para isso, eu gostaria de dizer para você: compartilha esta aula e, por favor, comenta o que você achou sobre esta aula. E assim nós vamos trazendo mais engajamento para as nossas aulas. Até a próxima. Eu te espero para a próxima aula nós continuarmos falando sobre o assunto da primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa de uma forma especial e muito rica, e até a próxima, se Deus assim quiser. Um abraço, Deus te abençoe.